nos colocar em pé nesse momento, vamos estar orando para iniciar a nossa escola dominical. Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais uma manhã em Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para aprender da Tua palavra, para ouvir do Senhor, dos Seus grandes feitos, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos abençoe os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, que possamos estar aqui atentos ao que o Senhor tem a dizer a nós, que possamos também aplicar em nossas vidas, ó Deus, trilhando o caminho cristão, firmados na Tua palavra, na Tua verdade, ó Deus, que possamos melhorar, ó Pai, cada dia mais, como pessoas, como filhos, ó Deus, como servos, que possamos servir uns aos outros, que possamos servir essa igreja, ó Pai, de acordo com a Tua palavra e com o Teu querer. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos estar iniciando a aula do nosso livro de conversão, que é o livro que eu tenho trazido para os irmãos. Eu vou começar com uma breve recapitulação da última aula, que a gente tinha entrado em alguns pontos que eu explorei os dois primeiros. Então, para a gente falar de conversão, a gente estava falando primeiro sobre a salvação. E aí, para falar sobre a salvação, a gente estava falando de alguns pontos de salvos do quê? Do que exatamente nós fomos salvos. Também salvos como e por quê. Depois, salvos para quê? Com que propósito? Então, na aula passada, a gente abordou salvos do quê e salvos como. Os salvos do quê, nós aprendemos que nós fomos salvos da ira de Deus, que a ira de Deus estava sobre nós após a nossa rebelião ali no Éden, se voltando ao pecado, se rebelando contra Deus, quando Adão cometeu ali o primeiro pecado. Nós precisamos ser salvos da ira de Deus. E também depois nós aprendemos sobre salvos como. Aprendemos que fomos salvos somente pela graça do próprio Deus. Ele preparou para nós, através da sua graça, essa salvação. Então, com essa breve recapitulação é que nós vamos dar continuidade a esses pontos, e hoje nós vamos começar falando dos salvos por quê. Então, fomos salvos da ira de Deus, pela graça de Deus, mas não sei se os irmãos já pararam para se perguntar, e eu, quando comecei a ler essa parte do capítulo, eu acho que eu nunca tinha sentado assim, mas por que Deus nos salvou? Às vezes a gente passa tão com o nosso ego por cima das coisas, que a gente pensa assim, é mesmo, eu merecia ser salvo, eu precisava ser salvo, eu estava perdido, mas e aí, por quê? Por que Deus nos salvou? Né? Cabe uma reflexão do porquê Deus, em sua onipotência, Ele sendo o Senhor de tudo, dono de todas as coisas, capaz de tudo, e nós ali nos rebelamos contra esse Senhor que tinha criado tudo perfeito, nos criou a sua imagem e semelhança, e mesmo assim decidimos não amá-lo, e Ele resolveu ainda assim nos salvar. Mas por que será? Por que Deus agiu dessa forma? Então, nesse ponto nós vamos responder essa pergunta, nós já vamos começar respondendo, porque depois nós vamos discorrer sobre isso. E a resposta é, porque Ele nos ama, e é simplesmente isso. Deus nos salvou porque Ele nos ama. E aí nós vamos ler agora Efésios 2, que foi o texto que a gente usou como base para todos os primeiros tópicos. Pedi para o Eric colocar ali Efésios 2, nós vamos ler do verso 1 ao 5, e a gente vai ter uma noção. Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos.
Então tem uma palavrinha ali no início do verso 4 que é todavia, ou seja, entretanto, mas, apesar de tudo que nós fizemos dessa vida desgarrada, dessa vida em pecado, Deus nos amou. Porque Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Queria que projetasse também Tito 3, nós vamos ver do versículo 3 ao 6, que também fala um pouco sobre esse amor de Deus para conosco. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí, mais uma vez, a gente vê aquela palavrinha ali, o mas, né? Então, ali na própria Bíblia a gente vê esse contraponto. O autor fala de uma coisa que existia, do pecado, de que nós estávamos errados, e aí vem o mas, apesar de tudo isso, Deus nos amou. Então essa resposta para salvos por quê? A resposta é simplesmente porque Deus nos ama, porque Deus nos amou. E na Bíblia a salvação ela é sempre dessa forma. O amor de Deus se manifesta apesar do nosso pecado e rebeldia. Ou seja, nós realmente não merecíamos, não havia nenhuma possibilidade, nem ideia sobre como isso aconteceria, mas Deus nos amou. Vamos ver também o que Paulo diz ali em Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, Romanos 5, 8 e 9 dá uma resumida até nesses 3 pontos, né? Ele fala que nós somos salvos da ira de Deus, somos salvos por causa do amor de Deus, e aí através da graça. Então, todo esse resumo dos 3 pontos a gente consegue encontrar ali nesses 2 versículos de Romanos. E como é esse amor de Deus? Como que funciona? Por que Ele nos amou? Né? Beleza, já respondemos, salvos por quê? Porque Ele nos amou, mas por que Ele nos amou? A gente tem tentado cada vez mais obter respostas de algumas perguntas aqui na EBD, que às vezes podem surgir na nossa cabeça, desde as mais simples às mais complexas, né? Então eu tenho gostado do jeito que o autor aborda esses porquês da vida, que às vezes a gente não para para refletir. Então, eu sou salvo porque Deus me amou, mas por que Ele me amou? E aí, ele revela que a linguagem do amor divino é a linguagem da escolha divina, ou seja, a eleição daqueles que Ele ama. Deus escolhe nos amar, Ele não precisa nos amar. Aliás, o certo seria que Ele não nos amasse, né? Mas Ele nos ama. Então, por que Deus nos amou? É porque Ele escolheu nos amar. Dentro da sua infinita sabedoria, infinita bondade, Deus escolheu nos amar. O amor de Deus por nós não é um capricho, nem um amor de última hora ou de improviso. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele decidiu nos amar. Planejou como expressaria esse amor por meio da graça e do Evangelho. Não deixou nada por acaso. Executou o seu plano de amor e para isso pagou um preço inimaginável. Ou seja, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade passada, Deus escolheu nos amar. Ele nos salvou porque Ele nos amou e Ele escolheu nos amar porque foi da sua vontade, do seu agrado. E não somente escolheu nos amar, como Ele montou todo um plano para demonstrar esse amor, para nos provar esse amor, para fazer com que a gente enxergue, através de tudo que aconteceu no Evangelho, ao longo da história, o amor desse Deus. E o autor coloca que foi um preço inimaginável para que Deus executasse esse plano.
né? Nós sabemos, Deus entregou o seu próprio Filho, seu único Filho. Deus se fez carne para que esse amor por nós fosse provado ali na cruz, para que a gente pudesse experimentar desse amor de Deus. Ou seja, totalmente envergonhador para nós as atitudes de Deus. Nós devemos todos os dias nos humilhar por aquilo que fizemos e como Deus agiu com sua bondade em nossas vidas. Tudo que nós necessitamos que houvesse de planejamento do Senhor para que Ele mostrasse o seu amor devido à nossa incapacidade de sermos bons. E aí o autor faz uma comparação aqui, e acho que todos nós que somos pais, mães, vamos entender. Se um filho dissesse: pai, eu quero que você me ame, então a partir de hoje eu vou ser uma pessoa muito bem comportada. Talvez nós, como pais e mães, a gente ficaria chateado, magoado, falar: poxa, filho, não é por causa disso que eu te amo, né? Provavelmente a gente iria tentar explicar: você não entende o meu amor por você, não é pelo seu bom comportamento. Eu não te amo porque você é bom, nem pelo que você faz. Eu te amo porque você é meu, porque você é meu filho. E esse sentimento é onde o autor coloca como que de modo semelhante Deus nos ama, porque não é porque nós o amamos ou porque o obedecemos. Na verdade, nós nem amamos e nem obedecemos a Deus, a não ser que a gente nasça de novo, né? E aí a gente começa a praticar essas coisas a partir de uma nova natureza. Mas Deus nos ama porque simplesmente Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele nos escolheu e porque somos dele. Então, assim como um pai, ele ama um filho simplesmente porque ele o pertence, porque ele é seu filho, assim também é com Deus. Ele nos ama porque Ele nos ama. Queria ler lá em Deuteronômio 7, dos versículos 7 e 8, também ajuda a gente a entender um pouquinho sobre essa escolha de Deus por nos amar. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, desde lá dos tempos passados, Deus revela o seu amor e expressa. A gente vê ali já nos primeiros 5 livros da Bíblia todo o plano de salvação, todo esse amor demonstrado. E Deus dizendo na sua palavra: olha, foi por amor. Eu os escolhi porque eu os amo. Eu manifestei o meu amor por vocês através do meu plano de salvação. Então, a partir dessa análise, nós conseguimos responder essa terceira pergunta. Salvos por quê? Somos salvos porque Deus nos ama. E por que Ele nos ama? Porque somos dele, porque Ele nos escolheu, Ele decidiu nos amar. E aí nós agora entramos em mais um ponto. Salvos para quê? Ok, soubemos que somos salvos da ira, somos salvos pela graça, nós somos salvos porque Deus nos ama porque Ele nos escolheu, porque pertencemos a Ele. E agora nós vamos ver para que nós fomos salvos. Então, quando Deus nos salva, Ele nos insere em um relacionamento com Ele. E Ele também nos insere em uma comunidade. Ou seja, quando a pessoa se converte, quando o cristão se converte, quando ele nasce de novo, ele passa a fazer parte de uma nova família. Ele passa a fazer parte da família cristã. Ele entra para um meio, para uma determinada comunidade de irmãos que também servem a Cristo. Então, quando Ele nos salva, Ele nos insere nesse relacionamento com Ele e também com outros irmãos. Eu vou ler aqui alguns versículos que o autor coloca aqui no próprio livro, dando um destaque sobre como Deus faz isso. E aí não vai nem precisar projetar, porque realmente é só para a gente entender as palavras utilizadas. Então, diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também preciso trazê-las, e elas ouvirão minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Isso está em João 10:16. Segundo,
Ele nos livrou do domínio das trevas e nos transferiu para o seu reino do seu Filho amado. Isso está em Colossenses 1,13. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. 1 Pedro 2,9. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais recebido misericórdia, mas agora recebeste misericórdia. 1 Pedro 2,10. Então, na própria palavra de Deus existem algumas palavras como súditos de um reino, membros de um sacerdócio, cidadãos de uma nação, um povo, parte de um rebanho. Ou seja, todas essas metáforas, elas são diferentes, mas a ideia em si, ela é a mesma, né? Deus nos salva um por vez, vai salvando a cada um, e Ele nos insere em um relacionamento uns com os outros. Ou seja, conforme Deus vai salvando cada um, Ele vai acrescentando. Assim como acontecia lá na igreja primitiva, acontece aqui também, acontece em todos os lugares do mundo, Deus vai salvando os pecadores e vai inserindo numa comunidade. Vai salvando os pecadores e vai inserindo numa comunidade. E aí acontece isso que a Bíblia descreve. Vão se tornando súditos de um reino, membros de um sacerdócio, cidadãos de uma nação, um novo povo, parte de um rebanho. Isso faz parte do que significa ser salvo. Ser reconciliado com Deus também é ser reconciliado com o povo de Deus. Como um filho adotivo que não apenas ganha novos pais, mas ele também ganha novos irmãos. Ou seja, quando nós somos salvos, não estamos nos reconciliando apenas com Deus e adquirindo um relacionamento somente com Deus. Nós também estamos adquirindo um relacionamento com esse povo que Deus separou e escolheu. Nós estamos entrando parte de uma nova família, fazendo parte de uma nova família, onde nós somos filhos adotivos desse Senhor e também ganhamos novos irmãos. Fazemos parte de uma comunidade de novos irmãos que creem, que professam a mesma fé e que são salvos. Então, desde o Éden, Deus tem salvo um povo para si, tem escolhido pessoas e chamado para o segui-lo. Em Efésios 2, nós também podemos refletir com isso sobre os versículos 11 e 12. Vamos continuar ali em Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, ali em Efésios 2, o autor se baseia praticamente em Efésios 2 inteiro para trazer todos esses pontos, pois ali aborda de uma forma muito grande sobre a questão de como Deus nos resgatou. Então, aqui em Efésios 2 ele mostra qual é a relevância dessa nova vida comunitária diante da nossa salvação. Ou seja, ali ele fala que nós éramos como gentios, e antes havia essa separação entre os judeus e os gentios, e a partir do momento em que somos salvos, não existe mais essa distinção. Não importa mais se era judeus ou se era gentios, Deus torna um novo povo e aí todos acabam se tornando parte dessa mesma comunidade. Essa obra de Cristo foi realizada lá na cruz, foi ali o ato que consumou essa união desse novo povo. A cruz, além de reconciliar-nos com Deus, ela também nos reconciliou um com os outros. Então, não se trata de uma aspiração futura ou algo que a gente vai alcançar daqui a um tempo, né? O que Paulo diz aí nesses versículos é que ele não diz, aliás, que nós devemos nos tornar parte dessa comunidade. Ele declara o que Deus já realizou por meio de Cristo. Ou seja, ele fala assim, olha, vocês já são parte de um novo povo, vocês já são parte desse sacerdócio, vocês são parte de um rebanho, porque a partir do momento que vocês são salvos, vocês já fazem parte do povo de Deus. Não é algo que você precisa buscar, que você precisa estar lutando ou vai alcançar daqui a algum tempo. Então, por meio dessa obra que Cristo realizou na cruz, nós já nos tornamos partes de um novo povo.
A única ordem que ele cita nessas passagens é que nós nos lembremos daquilo que Deus já fez. Ou seja, ele nos salvou e nos inseriu em sua comunidade nessa nova aliança. Então, a ordem de Paulo, o intuito de Paulo não é assim, olha, vocês precisam entrar para uma comunidade cristã. Não, vocês já fazem parte, a partir do momento que são salvos, vocês estão entrando em um novo rebanho. Na prática, então, a natureza comunitária da nossa conversão é associada à membresia da igreja, basicamente. Então, essa natureza comunitária que o autor cita aqui é como se aí no novo nascimento nós nascemos de novo, mas também temos uma nova vida comunitária. Então, por isso ele diz como numa natureza comunitária. E aí ele associa como a membresia da igreja. E ele deixa bem claro que a membresia da igreja não nos salva. No entanto, não há como escapar do fato de que quando as pessoas creem em Deus, elas se tornam parte de uma igreja. Ou seja, não é o ato de se tornar membro de uma igreja que vai salvar ninguém, porém é uma atitude natural daquele que se converte, é uma atitude natural daquele que vive uma vida cristã, é fazer parte também de uma comunidade que professa Cristo, que são salvos. E isso acontece lá desde a igreja do Novo Testamento. Então os apóstolos, eles já ensinavam ali que por meio da igreja local, nós experimentaríamos a realidade da igreja universal, a qual os cristãos foram unidos com Cristo. Então, a função da igreja local é que nós possamos experimentar um pouco mais da igreja universal, ou seja, da igreja geral, de todos os crentes, de todos os salvos, que nós poderemos assim encontrar-nos no céu e que teremos ali comunhão com todos. Então nós já podemos experimentar dessa comunhão aqui na nossa igreja local. E isso faz parte desde a igreja do Novo Testamento, em que somos inseridos em uma comunidade. Portanto, com base no Novo Testamento, quem foi declarado justo em Cristo deve também buscar a justiça em sua vida. E de modo semelhante, quem foi declarado membro do corpo de Cristo deve buscar a membresia em um grupo de cristãos. Ou seja, aqui se refere sobre atitudes, né? Assim como nós somos declarados justos, também devemos buscar a justiça no nosso dia a dia. E como declarados membros do corpo de Cristo, também devemos buscar a membresia em um grupo de cristãos, em uma igreja local visível. Então, ali em Efésios 2, quando diz que judeus e gentios eram separados e Cristo consumou a obra na cruz unindo esses povos, tornando tudo o povo de Cristo, nós também fomos unidos nessa missão de nos conciliarmos uns com os outros através da obra de Jesus e buscarmos a membresia em um grupo de cristão local. Então, em resumo, esses foram os 2 pontos da lição de hoje. Salvos por quê, irmãos? Novamente, porque Deus nos ama. E por que Ele nos ama? Porque Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, porque Ele decidiu nos amar. E Ele decidiu nos amar para que nós façamos parte de um povo, para que nós façamos parte do povo de Deus. Ele nos insere nesse relacionamento com Ele e também em uma comunidade. Claro que existe todo um porquê da salvação, também do plano de glorificarmos a Deus, servirmos a Deus, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado. E tudo isso, todo esse plano de salvação e sobre essa inserção numa comunidade, em um novo povo, também vai culminar na glorificação de Deus e em render graças ao Senhor, em adorá-lo todos juntos lá nos céus. Mas o que o autor coloca aqui como um dos primeiros pontos sobre o que acontece na hora da conversão é que ele nos insere em um relacionamento. Então, a resposta para o salvos para quê, a princípio seria para que possamos fazer parte desse povo. E aí, a partir do momento em que fazemos parte de um novo povo, aí nós começamos realmente a ter condições de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus, e que tudo acontecendo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Passo nesse